Fala galerinha, professor Evelino aqui de volta. Deixa eu trabalhar mais um pouquinho com vocês aqui para os concursos da Guarda Municipal de Fortaleza, Maracanaú, na Banco-Idecam e qualquer outro, na verdade, né? Trabalhar um tópico aqui que lá no edital deve ter raciocínio lógico, né, compreendendo toda uma estrutura verbal e tal. Mas o que a gente quer aqui, sempre no nosso método, é o seguinte: a gente está trabalhando com raciocínio lógico, por isso que ultimamente não tem mais matemática. Então ninguém quer saber lá no órgão que você vai passar, que você vai tomar posse, tomar posse dessa bênção aí. Ninguém quer saber se tu sabe matemática, não. O que eu tenho que ter é um diferencial em relação aos meus concorrentes, senão você vai ser mais do mesmo, ok? Então o que eu tenho que fazer é o seguinte: primeiro eu tenho que tentar colocar na minha cabeça que existe uma diferença entre tu resolver uma questão como esta aqui, ou tu chegar à resposta certa, ao gabarito correto. Sabe que importante é o gabarito, nem que você não faça nada, feche os olhos e marque. Se você acertar, tá valendo. Mas ninguém vai trabalhar deste jeito, concorda? Então o que eu tenho que fazer, eu venho demonstrando isso, olhe lá no meu canal no YouTube, Evelino Barbosa, quem assiste a aula comigo, quem esteve presente lá no curso Professor Moral e Tiziano, que a gente tem que fazer a cada informação que você descobrir a partir das informações fornecidas aqui, eu sempre tenho que fazer uma leitura para tentar ir eliminando. Galera, muitas vezes você já resolveu, e eu estou falando isso para qualquer um, seja raciocínio verbal, temporal, matemático, sequencial, qualquer coisa que seja dentro da nossa prova de raciocínio lógico. Eu te garanto que na pior das hipóteses, certo? No pior cenário, você consegue resolver 70% das questões de raciocínio lógico sem precisar ter que literalmente trabalhar todo, vamos abrir aspas aí, todo o cálculo. Então, mais uma vez, preste atenção. Falando especificamente aqui, eu sempre digo a vocês, tenta fazer um quadrinho, certo? Sobre, primeiro, os personagens. Então, eu tenho aqui, vamos colocar só a primeira letra, Pedro, Rogério e Sérgio, certo? E geralmente a questão vai trazer duas informações sobre personagens. Às vezes pode ser uma, mas normalmente são duas informações. E se você der uma observada aqui, né, essa coisa linda que ficou esse traço, e parece as minhas pernas tortas aí, então o que, é que acontece? Você tem Pedro, Rogério e Sérgio, beleza? Possuem hobbies diferentes. Então aqui a gente tem a história do hobby de cada um deles. Isso aqui é só uma sugestão para você. Por que isso aqui é bom? Porque na hora da tua prova, cara, tu está sob pressão. Então a melhor coisa é eu transformar essas informações, e principalmente estas aqui, em uma situação que eu tenho que trazer para o meu campo visual. Então presta bem atenção como você vai trabalhar aqui. E aqui que você vai ver aqui sobre a idade, de acordo com as informações. Então, para quem está iniciando, quer pegar um jeito aqui, faz isso. E aí você vai começar, lembrando aqui, ok? Presta bem atenção aqui. Os hobbies deles três são culinária, leitura e cinema. Então eu tenho que trazer para ler. Então presta bem atenção. Se você observar as informações, além dos hobbies que ele falam aqui, ele faz alguma menção, alguma relação sobre o irmão do meio, mais novo, por isso que eu coloquei essa alternativa aqui de idade. Mas vamos lá o que interessa para vocês. Começar aqui, essa marcação vermelha. O óbvio e que todo mundo enxerga é que o Sérgio é o cinéfilo. Então o Sérgio é aquele cidadão, né, aquele dos três irmãos, que gosta de cinema. A gente pensa que não, mas de cada informação agora, gente, essa já é a primeira, você vai dar uma olhadinha aqui nas alternativas. Se não associar nada sobre Sérgio e cinema, beleza, tranquilo. Agora vamos começar aqui, ó. Pedro é o irmão do meio. Se nós estamos falando de três irmãos, né, tem o mais velho, o do meio e o mais jovem, vamos falar assim. O que é que eu sei? Que Pedro é o irmão do meio. Então vou colocar aqui na idade. Você vai enriquecer o teu campo visual, entendeu? Você vai ter uma lente de contato aqui, uma lente de aumento, na verdade. Então preste atenção, já tenho duas informações. Sérgio é o cinéfilo e o Pedro é o irmão do meio. Então quando você começa a trabalhar aqui, você vai começar a fazer as associações.
São três situações, lembrando que cinéfalo, ou seja, quem gosta de cinema, está descartado. O irmão do meio já está descartado. Então, tudo que eu fizer, eu tenho que dar uma atualizada. Agora, preste atenção uma coisinha bem aqui. Ó. O irmão que gosta de leitura. Então, de cara, quando você olha que o irmão que gosta de leitura, a gente descarta aqui quem? O Sérgio. Então, quem gosta de leitura, se você observar, ou vai ser o Pedro, ou vai ser o Rogério, concorda? Então, quem gosta de leitura, ou é o Pedro, ou é o Rogério. Então, aqui eu não posso descartar. Mas, em compensação, olha o que diz aqui. Ele tem que ser o mais novo. O que gosta de leitura é o mais novo. A gente vê que eu seja mais jovem, né? Então, não tem mais o irmão do meio. Se você olhar aqui, quem gosta de leitura é o mais novo, você acabou de colocar aqui que o Pedro, ele é o irmão do meio. Então, nisso não é o Pedro. O Sérgio gosta de cinema, então também não é o Sérgio. Poxa, se não é o Pedro e não é o Sérgio, o irmão que gosta de leitura e é o mais novo, só pode ser o Rogério. Então, o Rogério é o que gosta de leitura e ele é o mais novo. Descoberto isso, por eliminação, né, leitura não poderia ser o Sérgio, então estaria descartado. O mais novo não poderia ser o Pedro, porque é o do meio. Quem que sobrou? O Rogério. Então aí você vai, Rogério é o mais velho. É errado. Está vendo aqui? O Rogério, que gosta de leitura, ele é o mais novo. Aí você vai outra vez falando do Rogério. O hobby de Rogério não é a leitura, pelo contrário, de Rogério é a leitura. Tá claro até aí? Então veja o que aconteceu. Você já tem cinéfilo e leitura. Vamos olhar aqui. O irmão mais velho não é o Sérgio. A culinária é o hobby de Pedro. Quando você olha aqui, leitura já é o Rogério, cinema já era o Sérgio. O único hobby que estava faltando é a culinária, que vai ficar exatamente para quem? Para o Pedro. Ok? Então você observa isso aqui. Se você quiser só para conferir que está errado a C, dizendo que o mais velho não é o Sérgio, pelo contrário, se já tem o mais jovem e o do meio, só sobrou para o Sérgio ser o mais velho, portanto confirma a tese que a alternativa certa é a letra B, cujo o hobby de Pedro, que é o irmão mais novo, de Pedro, que é o irmão do meio, é exatamente a culinária. Então, cada informação que você descobrir, galera, você vai ter que fazer essas atualizações aqui, certo? Depois você leia, releia, organiza essa baguncinha aqui. Vamos lá, passar umas questõezinhas aqui. Então, veja o que acontece. O padrão é você ter três pessoas, certo? Que você tem aqui um soldado, um cabo e um sargento. E normalmente, como eu falei para vocês anteriormente, na maioria das vezes, deseja-se saber duas coisas deles. Nesse caso, a sala que trabalha e a função que ocupa. Certinho? E sempre, como eu venho falando, cada informação, meu gente, você vai olhar para cá. O que representam essas informações, essas alternativas? O que representa marcar soldado e sargento na letra A? Porque aqui está dizendo, ó, os policiais que trabalham respectivamente, na ordem, ou seja, na sala alfa e na função P1. Então, respectivamente, qual dos três está na sala alfa, qual dos três está na função P1. Então, se você consegue fazer isso aqui, certo? Nós vamos pegar, só fazer um quadrozinho rápido aqui. Quem se garante não precisa fazer isso aí, é óbvio. Mas eu aconselho, principalmente para você que está um pouco inseguro, certo? Não tenha excesso de confiança. Não custa nada você fazer isso aqui, ó. Quando você começar a ficar íntimo disso aqui, você vai ganhar tempo. Mas o que importa é eu saber que existem três personagens colocados de acordo com o enunciado. Um soldado, um cabo e um sargento. Sabe, se liga, o diferencial é sempre, quem assiste minhas aulas está exatamente aqui nas próprias alternativas, desde que você saiba o que supostamente eles representam. Na ordem, quem trabalha na sala, quem executa tal função. Então nós temos aqui duas opções, né? Vamos colocar aqui a sala e aqui a função. Ok?
Se você quiser colocar aqui para ficar bonitinho, sala alfa, beta, que tiver dificuldade para desenhar, deixa y. E as funções P1, P2 e P3. Ok? Pronto. E nem sempre, né, vai vir separadinho, bonitinho, como você viu anteriormente. Aqui começa. Sabe-se que o sargento assume a função P3. Pronto, essa é o óbvio. Se aqui a função P3, ela pertence a quem, no caso? Pertence ao sargento. Primeira conclusão, a função P3 é do sargento. Gente, preste atenção, cada informação, vamos lá. Primeira pergunta é a sala, ou seja, quem é dos três? Não sei nada, mas aqui eu já tenho condição. Aqui, de cara, o sargento está fora. Concorda comigo? Então, de cara, não é o sargento. Então, a segunda resposta aqui não pode, de jeito nenhum, hipótese alguma, ser o sargento. Ele já está eliminado aqui. Então, onde tiver uma opção A, B, C, D ou E, em que a segunda resposta seja sargento, no caso, letra A e letra B, eu já consigo eliminar. Tá claro? Então, é ter paciência. Eu falo muito para meus alunos aqui, ó, galera, essa duplinha, eu fico brincando com eles. Essa duplinha de 2 é comum demais, ó. Quem trabalha na alfa é o P2, beleza? Quem trabalha na alfa é o P2. Escreva mais nada, preste atenção nisso aqui. Quem trabalha aqui nessa alfa tem que ser o P2, ok? E quando você olha, a alfa foi a primeira pergunta. E lembra o que aconteceu anteriormente? O sargento, mais uma vez, está fora. Essa primeira resposta não pode ser o sargento. Por quê, Vinícius? Você não sabe a sala. Não, não sei. Mas eu sei que não é na alfa, porque, segundo a questão, quem trabalha aqui na alfa, obrigatoriamente tem que executar a função P2. E isso elimina mais uma vez quem? O sargento. Então, onde eu tiver uma resposta em que o primeiro é o sargento, está eliminado também. Então, você de cara, com a primeira leitura, interpretando isso aqui, você matou 3 alternativas. Certinho até aí? Beleza. Agora olha isso aqui. Vamos lá, vamos prestar bem atenção aqui. O soldado, gente, ele não trabalha na sala Y. Bem, o soldado não trabalhar na Y indica que ele pode trabalhar aqui. O soldado, nós estamos falando, né? Na alfa ou na beta. Então ainda existe chance de o soldado estar aqui na alfa. Beleza, mas olha bem aqui. Não trabalha na alfa e não assume a função P2. É questão visual que eu digo para vocês. Ó. Gente, só tem disponível função P1 e P2 porque a P3 já morreu, que é de sargento. Então, se você só tem como opções a P1 e a P2 e não assume a P2, ok? Então, você assume qual? A P1. Isso quer dizer que a função P2 é do cabo. E eu nem precisava, porque a questão só quer saber, ó, segunda hipótese, P1. Então, quem é P1? O soldado. Então, ó, se o soldado está aqui, opção certa, letra C. Se você quiser confirmar, é só lembrar, lembra? Quem está na P2, está marcado aqui ó, nessa dupla, está na alfa. Então, quem é que está na sala alfa? O cabo. Então, preste atenção, cara, ela é muito... Enquanto seu candidato, seu concorrente, aliás, fica tentando preencher tudo para depois responder, você já está fazendo duas coisas. Você já está fazendo aqui a sua interpretação e você já está resolvendo, calculando, ou seja, preenchendo aqui o seu quadro. Qual o diferencial nosso, do nosso método de trabalho, do nosso modus operandi, do nosso método VV? É ficar sempre de olho nas alternativas. Elas são literalmente a sua resposta. Cada informação que eu descobri da pergunta, eu vou atualizando aqui. Você viu que nós resolvemos sem precisar ir até o final. Eu nem sei isso aqui, nem quero saber, gente. Deixa os outros ficar suando. Beleza? Vamos mais uma. Presta bem atenção aqui, como é tudo interessante aqui. São coisas que se repetem muito. Então, você tem mais uma vez 3 pessoas, ó, Amanda, Beatriz e Cássio. Desse tipo de problema, a maioria é desse tipo. Você tem 3 personagens e quer descobrir 2 coisas.
o local que eles trabalham, local que eu digo em termos de setor, complexo computacional, administração e no sistema financeiro, e a praça de lotação ou simplesmente a cidade São Paulo, Rio, Porto Alegre. E aqui, separadinho, que como digo, nem sempre vem, você tem aqui as informações. Então, como eu digo para você, se você está se acostumando, joga aqui na tua prova, faz pequenininho, aqui nesse espaço é suficiente, até menor, só para você ter garantia de que tu está vendo e também está enxergando, né? Se é porque você me entende que eu estou falando aqui. Então aqui você vai ter, vou colocar aqui na ordem, Amanda, Beatriz, vou apertar aqui para poder caber, e Cássio. E o que eu quero? Preste atenção, nosso passo a passo mais uma vez de uma banca diferente aí. Eu quero saber o setor que a pessoa trabalha e a cidade. Quem quer, pode aproveitar e colocar aqui, ó, CC, Complexo Computacional, SF, Sistema Financeiro, e ADM, ou AD, você que manda, Administração. Então são esses os três setores. E as cidades, colocar as siglas que você tem a obrigação de saber, né? São Paulo, RJ e PA de Porto Alegre. Faça mais que o óbvio. Olha a certeza. Cássio trabalha no sistema financeiro. Então vamos lá. Primeira informação segura. Esse SF não existe mais, por isso está sendo riscado, porque é o Cássio. Cássio trabalha na segurança do sistema financeiro. O que o tio Vevé diz para vocês? Olha sempre na pergunta, cada informação. O que representa esse A, B e C? Tem Cássio, Bia, Cássio. O que representa isso? Vai lá na pergunta. É verdade que quem está lotado em São Paulo, ou seja, na cidade, e quem trabalha no complexo computacional. Então, respectivamente. Então, eu tenho aqui a primeira e a segunda. A primeira, você está observando que é sobre a cidade, e a segunda é sobre o setor. E qual é a primeira informação que eu descobri? Que o Cássio trabalha na segurança do sistema financeiro. Então, para nós, você que aplica o nosso método, diferente dos seus concorrentes que estão suando para preencher isso aqui ou interpretando, eu já sei que a segunda resposta não pode ser o Cássio, porque trata do setor. Então, onde tiver Cássio como a segunda resposta, você eliminou 40% de erro. Então, nós temos três alternativas. Tá claro até aí? Olha como a coisa é parecida. Depois assista de novo aquele vídeo anterior. Olha aquela dupla que eu digo. Quem trabalha em São Paulo, trabalha em que setor? Na administração. Ok? Quem trabalha em São Paulo, trabalha na administração. Ocorre que, se você lembrar, o Cássio, ele trabalha no sistema financeiro. Então, se o Cássio trabalha no sistema financeiro, ou seja, ele não trabalha na administração, obrigatoriamente também o quê? Ele não está em São Paulo. Nós estamos falando de quem? Do Cássio. Então, a primeira pergunta aqui é quem trabalha em São Paulo. O Cássio está fora, porque para trabalhar em São Paulo a pessoa tinha que servir ou trabalhar aqui na administração. Ou seja, mais uma vez o Cássio está fora. Então a primeira resposta, gente, não pode ser Cássio. Eliminado a A, a B, a C, a E. Qual é a única alternativa que sobra? A letra D. Eu não quero saber disso aqui. Para você que está estudando, eu aconselho você aí pega o vídeo e tenta preencher tudo. Pega um papel, copia e faz tudo. Mas entenderam aqui? Aqui a questão já morreu, não interessa eu continuar lendo isso aqui. A pergunta era essa: quem está lotado em São Paulo? Não é o Cássio, porque se o Cássio trabalhasse em São Paulo, teria que estar na administração. E isso foi a primeira coisa que derrubou. Ficou claro aí? E também não é o Cássio que trabalha no complexo computacional, porque foi a primeira informação que nós levamos aqui, ó. É fácil, é você criar o hábito, mudar. Você tem que ter algo diferente do seu concorrente. Se você for fazer mais do mesmo, vai ficar todo mundo igual. E a diferença vai ser quem tiver mais cabeça fria para resolver mais questões. Beleza? Vamos brincar só com mais um aqui.
Aqui tem um pouquinho da exceção, mas vamos lá para tentar trabalhar para vocês. Mais uma vez, já sabe, atualizar aqui. Mas vamos ver o que fala. No quadro de acesso para a promoção de capitão, estão concorrendo 4 amigos tenentes aí para 4 vagas. Vou colocar só os nomes, tá? Que é o Tenente Brito, Serpa, Marcelo e Cavalcante. Aí começa aqui as informações, e aqui a IDECAN não veio separada, veio tudo junto aqui, ó. Vai dali até aqui as informações. Pronto, começa aqui, até aqui. Agora observe, o Tenente Brito é o melhor que se encontra posicionado. O SERP não está em primeiro. Quando você observa, ele fala de primeiro, segundo e terceiro. Por que ao invés de um quadro, você não vai colocando aqui as colocações? Primeiro. Detalhe, gente, não fica na tua cabeça, coloca no papel. Segundo. Terceiro. E quarto. Pronto, eu fiz isso por quê? Porque a questão diz que ele se encontra em primeiro, segundo ou terceiro. Beleza. Agora olha o detalhe que muita gente não se liga na pergunta que é feita. Diante dessa situação que nós vamos já interpretar, quais oficiais, por isso vocês estão observando duas alternativas, olha esse verbo aqui, poderiam, ele não está perguntando quem vai ser, mas quem pode estar em segundo lugar, na segunda melhor posição, aqui, ó. Quem é, ou quem são, aliás, os 2 possíveis amigos tenentes que poderiam ocupar a primeira e a segunda posição. Então, beleza. Só para lembrar, vou colocar aqui somente as primeiras letras deles, como a gente tem fazendo. Brito. Quem mais? Serpa. Pegar ali na ordem, tá, galera? Marcelo e Cavalcante. À medida que você for lendo, vai sentando o povo no seu lugar e olhando as alternativas, gente. A situação é onde está em destaque aqui. É aqui que ele quer saber quem pode sentar ou ocupar aqui este lugar. Então vamos logo ao óbvio. Como eu disse, sempre a primeira é muito mais tranquila, né? O Brito é o que melhor se encontra posicionado. Então, certeza absoluta que o Brito se encontra em primeiro lugar nessa disputa aí. Concorda com isso? Bem, se o Brito é o primeiro lugar, isso é garantido e todo mundo enxerga, o que quase ninguém enxerga é ir eliminando aqui. Se o Brito com certeza está em primeiro, o Brito não pode aparecer na resposta, gente. Ó. Porque a pergunta é quem poderia ser o segundo. Como o Brito com certeza é o primeiro, olha aí, sobraram 3. Não preciso ler muita coisa não. Beleza, vamos para a próxima. Dá uma destacadazinha aqui para vocês. O Serpa não está em primeiro. Calma, respira. Você não pode concluir nada, cravar, mas você pode ter dúvidas. O Serpa, ele não está em primeiro, concorda? Isso quer dizer que ele pode, colocar só a primeira letra, o Serpa, pode estar em segundo, pode estar em terceiro, pode estar em quarto. Gente, calma, muita calma. Então, Serpa, a única certeza até agora é que ele não está em primeiro. Então, se ele não está em primeiro, ele pode ser segundo, terceiro ou quarto, e não pode estar em primeiro, porque a gente já viu aqui. Aqui outra coisa diz, vamos lá. Vamos nós. O Marcelo está à frente do Cavalcante. Lembrando, primeiro esquece. Gente, vamos chegar a algumas conclusões aqui. O Marcelo, ele tem que estar à frente do Cavalcante. Ou seja, o Marcelo, ele pode ser segundo, gente. O Marcelo só não pode ser aqui, ó. E você mata a questão aqui. Porque o Marcelo tem que estar à frente do Cavalcante. Então, a única posição que o Marcelo não pode estar é o segundo. Do mesmo jeito que o Cavalcante não, aliás, em quarto, mesmo que o Cavalcante não pode estar em segundo, porque senão quem ficaria à frente do Cavalcante, ó, o Cavalcante não pode estar aqui, porque quem ficaria à frente dele é o Brito. Certo? E aí não caberia isso. Então aqui eu já matei a questão. Ó. O Marcelo poderia estar em segundo ou em terceiro. Certinho até aí? E como ele tem que estar à frente do Cavalcante, ó, o Cavalcante não poderia estar aqui.
Então, se o Marcelo estiver em segundo, o Cavalcante tem que estar em terceiro. Se o Marcelo está em terceiro, o Cavalcante só pode estar em quarto. Então, o Cavalcante só pode estar em terceiro ou quarto. O Brito, com certeza, está em primeiro. Quais os oficiais que sobram? Serpa e Marcelo, Marcelo e Serpa, tanto faz. Alternativa certa, letra B de bola. Beleza? Esse é o seu diferencial. Ficar de olho na pergunta, atualizando as informações e, o principal, faz uma ilustração. Tenha esse diferencial. Eu tenho certeza, eu garanto, com 20 anos de sala de aula de concurso. Muita gente está preenchendo, fazendo cálculo, interpretação. E quem tenta fazer sem fazer esses desenhos, vai se enrolar. Beleza? Show de bola, tá aí mais uma dica para vocês. E vão aguardando, vão se inscrevendo no canal, tem muita coisa boa para vocês aí, beleza? Show, galera, vamos junto!